Nós iniciamos esse mês de agosto falando sobre Efésios 3:20. E a minha expectativa é falar todo esse mês sobre esse assunto, porque eu falo que se você jogar a sua vida dentro desse versículo e falar, eu quero viver isso daqui, a Bíblia não está ali para uma utopia. Toda a palavra de Deus é uma realidade para a sua vida. E a gente precisa viver isso. Amém? Então, Efésios 3:20 fala, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, vírgula, conforme o seu poder que em nós opera. Na semana passada, eles acharam melhor eu continuar essa mensagem, mas eu vou fazer de forma diferente. E eu falei sobre a fita métrica. Deixa essa fita métrica. Quem estava aqui? E eu falei baseado no texto de Zacarias capítulo 2, de 1 a 5, quando o anjo intercepta alguém que está lá medindo a cidade. E ele mede a cidade e ele fala, para de medir, né? Porque o que Deus estava para fazer não tem como você medir isso. Ele é um Deus de coisas extraordinárias e grandes. Então joga essa fita métrica fora. É hora de você acreditar no sobrenatural de Deus e nas coisas grandes que Deus faz. Amém, gente? Você está comigo? Você jogou a fita métrica? Você crê? É importante que você liga o seu espírito ao Espírito de Deus para aquilo que Ele quer fazer nesse tempo. Nós falamos sobre aquele corredor, que o grande impedimento que ele descobre, na verdade não estava no físico, mas na mente. Em 1954, esqueci o nome dele agora, ele rompe isso, correndo 3 minutos, 54 segundos e 6 centésimos lá, e ele bateu o recorde mundial e ficou marcado na história. Se você colocar no Google, você vai descobrir isso. Por quê? Porque na mente de todas as pessoas estava a ideia de que o corpo humano não suportaria correr 1 milha em 4 minutos. E ele rompe isso e prova que pode sim. Que o grande problema não era o físico, era a mente. Talvez muitos dos grandes problemas que muitas pessoas estão enfrentando hoje, até mesmo dentro da igreja, é a mente. Que impede ele de avançar, de crescer, de chegar mais longe. Por isso que talvez o apóstolo Paulo, no capítulo 12 de Romanos, ele fala... transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar. Experimentar é algo vivencial, vivência, eu vivo isso. É uma experiência, vivenciar. Experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? 2 Timóteo, capítulo de número 1, versículo 6. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Por esta razão, eu te admoesto, te exorto, que você reavives. Diga comigo assim, reavivar. Despertar. Amém? Desperte o dom de Deus que está em ti. Desperte o dom de Deus que está em ti. Versículo de número 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. De equilíbrio. De domínio próprio. Pai, nós oramos pedindo ao Senhor a graça para compreendemos essa palavra e pedimos que todo o entendimento seja aberto e que todos nós sejamos muito abençoados aqui esta noite, no nome precioso de Jesus. Amém, gente? Eu vou falar muito que o meu coração respirou esses dias. Na verdade, toda palavra que a gente vai ministrando, Deus vai falando com a gente, né? Mas eu falo que essa palavra, ela tem sido a minha respiração. E
por tudo que nós estamos vivendo como igreja e nesse tempo que Deus tem trazido para nós. Quando no verso 6, o apóstolo Paulo diz: desperte o dom de Deus que há em ti, porque você tem algo poderoso de Deus na sua vida. Isso é um privilégio que Deus dá a todos aqueles que entregaram suas vidas a Jesus. Você entregou a vida para Jesus. Nós tivemos um domingo espetacular aqui. 21 pessoas entregaram a vida para Jesus. Aquilo não foi um banho, foi um nascer de novo. Foi um ponto de partida para um tempo novo. Não era um ponto de chegada, é um ponto de partida, onde esses irmãos e irmãs vão começar a viver uma vida completamente nova. E mesmo pelo fato de eles serem entregues suas vidas a Jesus agora, e serem tão novos na fé, eles têm o mesmo poder que eu e você tem. Passaram a ter. Porque Deus os ama. Porque Deus não faz acepção de pessoas. A mesma porta, o mesmo caminho foi aberto para mim, foi aberto para eles. E a minha alegria é ver que eles estão sedentos. E Deus com certeza os honrará de uma forma tremenda. Por isso, queridos, que a gente pode olhar para aquilo que Efésios 3:20 fala e dizer assim: eu vou viver isso. Porque quando a gente encontra aquela vírgula no final do versículo dizendo: conforme o seu poder que em nós opera. Agora preste atenção numa coisa. Se Deus te der mais do que você pensa e pede, sem que a sua mente esteja conectada ao Espírito de Deus, você não vai suportar isso. Por isso que é importante você compreender, e na semana passada eu falei sobre isso, por isso eu usei a figura daquele corredor. E ele prova, ele era um estudante de medicina, e ele prova que o grande problema não era físico, era mente. E eu queria que você, por favor, por esses dias, pensasse um pouco sobre o que passa na sua cabeça. Pense um pouco mais, pare um pouco mais. Desacelere um pouco mais a sua vida e pare para pensar um pouco mais sobre você, o que você pensa, o lugar que a palavra tem tomado, o lugar que ela tem ocupado a sua vida, como você tem caminhado, como você tem conduzido, como você tem associado aquilo que Deus quer fazer, aquilo que a sua mente está acompanhando ou não, se essa mente está renovada ou não. Queridos, eu fiz uma pesquisa, 95% das pessoas que ganharam na loteria estão pobres. Ganharam uma bolada, ficaram milionários. Porque o problema não era o ter muito dinheiro, o problema é que a mente não estava acompanhando aquilo que aconteceu. Eu, particularmente, como pastor dessa igreja, entendo uma coisa: Deus está nos dando o evangelho pleno neste lugar. Deus está movendo o Espírito dele de uma forma poderosa, salvando vidas, curando vidas e trazendo prosperidade ao teu povo. E Ele está preparando a mim e a sua vida para coisas grandes que Deus está trazendo. Oh meu Deus, ajuda-nos. Você precisa estar com a mente preparada para coisas maiores. Muitos de nós fomos criados num ambiente que nos achatou, nos diminuiu. Semana passada eu falei de gente que tem dificuldade de alcançar algo maior, porque ele acredita que se ele entrar naquele nível maior, ele não vai sustentar aquilo, o problema está na mente. Aí ele fala: é melhor eu viver aqui. E eu falo isso não no sentido só financeiro, no sentido espiritual.
Eu acho que seria interessante demais, glorioso demais eu viver uma vida espiritual muito mais elevada, de um entendimento, de uma compreensão, de uma revelação, de ver o Espírito de Deus se movendo, eu sendo usado por Deus. Mas será que eu vou conseguir manter isso? Se nem chegou lá ainda, já está preocupado. De repente você sonha em ter algo maior, melhor, para você, para a sua família, para seus filhos, mas quando Deus começa a plantar um sonho debaixo, por causa de uma oração ousada que um dia você fez, numa madrugada, dizendo para Deus: eu quero algo mais, eu quero ser bem sucedido na vida, eu quero que o Senhor me dê uma empresa próspera, mas de repente Deus começa a plantar um sonho tão grande, aí você começa a se apequenar e a se achatar e dizer assim: mas acho que eu não tenho condições para isso. Mentes que precisam entender que você tem que estar à frente do dinheiro, o dinheiro tem que estar atrás de você. Gente que recebeu mais do que a sua mente conseguia administrar. Recebeu mais do que a mente conseguia administrar. Então, se existe uma coisa que a gente precisa pensar como igreja nesse tempo, você precisa pensar naquilo que o apóstolo Paulo fala, naquilo que Jesus fala. Você precisa mudar a sua mente. Para se preparar para as coisas grandes que Deus está trazendo. Eu quero que você compreenda que eu vou voltar agora em Efésios 3:20, só para você entender uma coisa. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Ele é maior que isso. Então, se você não tem condições, sua mente não consegue alcançar isso, é preciso que você trabalhe isso. Como? Peça ao Espírito Santo, me ajude a ter uma mente como a mente de Cristo. De eu sair de um nível de vida, em todos os sentidos, não estou falando só de questão de prosperidade, estou falando em questão em tudo, eu sair de um nível de vida e entrar num outro nível de entendimento, de revelação, de manifestação, de poder, de tudo. Mas eu estar aqui e não me perder. Eu estou aqui e eu continuo, minha mente está lá na frente, eu estou tendo uma visão, eu sou um cara visionário, eu não quero ficar parado aqui, eu sonho, porque, gente, uma das virtudes mais lindas do ser humano é sonhar. Gente que não sonha virou uma ameba. Você precisa sonhar. E você não precisa, por favor, não se limite a sonhar por causa da sua circunstância e do que você é agora. Não. Essa situação, você hoje não define isso. Deus tem algo maior para você. Amém ou não amém? Quando Paulo olha para Timóteo, ele vai dizer assim: desperta o seu espírito. Ele está revelando que existe um poder na vida dele. Tem um dom poderoso de Deus na tua vida, cara. E aí você precisa entender que o Espírito, o seu Espírito se liga ao Espírito de Deus. Olha, o seu Espírito vai se ligar ao Espírito de Deus. E isso faz com que ele traz uma harmonia, uma manifestação do poder de Deus na sua alma, nas suas emoções, no seu espírito, no seu corpo. Não tem que ser nessa sequência. A ligação do teu espírito. Amém? Você tem um espírito, amém? Você tem certeza disso, né?
Você não é como um animal que morreu e deixou de existir. Você tem um espírito. E o Espírito de Deus se relaciona com o seu espírito. E o envolvimento, a ligação, o entrelaçamento do Espírito de Deus com o seu espírito resulta em manifestação na sua alma, emoções, no seu físico, no seu próprio espírito. E você começa a viver nessa terra, caminhar nessa terra, sabendo com convicção e com certeza, porque o Espírito de Deus testifica com o seu Espírito que você é filho de Deus. O Espírito de Deus testifica com o seu Espírito que tem um poder se manifestando. O Espírito de Deus se testifica com o seu Espírito que Ele está tocando o seu corpo físico e manifestando cura sobre você. Ou não? Jesus continua curando hoje. Jesus continua curando o corpo das pessoas. Jesus continua curando a sua vida. O poder de Deus é extraordinário, Ele é extraordinário, glorioso, poderoso, e Ele continua curando. E existem pessoas que hoje precisariam entender e compreender isso com mais clareza, porque não existe impossível para Deus. Só que a gente limita. Só que Deus está dizendo assim: muda a sua mente, o que eu faço é infinitamente mais poderoso do que você pensa e pede. O grande problema é que nós andamos nessa dimensão tão humana e temos dificuldade de entender e permitir que o Espírito de Deus se mova, se entrelace, se una ao nosso espírito, e esta união promove manifestações. E aí você vai, não só na sua própria vida, na sua própria carne, no seu próprio corpo, ser tocado, mas de repente você começa a abençoar outros. Paulo diz: o que você tem foi lhe dado pela imposição das minhas mãos. A imposição de mãos, ela transfere, ela manifesta dons, mas ela também traz curas. E imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Isso é resultado de alguém que se relaciona com Deus e com o Espírito de Deus, e o seu Espírito com o seu Espírito toca a sua vida. E aí começa a mostrar uma coisa para mim e para você. Você não pode nada. A sua mão continua sendo a sua mão. Os teus pés continuam sendo os teus pés. Sua vida continua sendo totalmente humana, mas com o revestimento do meu Espírito e do meu poder sobre a tua vida, você se torna uma bênção, um milagre, um agente de Deus nessa terra, onde você toca, você libera a palavra, você vê a manifestação do poder de Deus, você tem direções de Deus que vão abrir portas para você, vão trazer dimensões maiores e melhores para a sua vida. Por isso é necessário a gente aprender a se envolver com o Espírito Santo. E nunca veja o Espírito Santo como uma força. Ele tem força, ele tem poder, mas ele é uma pessoa. Amém? Diga: o Espírito Santo é uma pessoa. Quem conduz a tua vida é o Espírito de Deus, não é a circunstância. Vou repetir isso. Não é as circunstâncias que conduzem, direcionam e ditam. E a palavra que está em moda hoje eu preguei sobre isso tempos atrás. Conduz a tua vida. Não é a circunstância. É o Espírito Santo. Daqui a pouco eu lembro da palavra e eu falo. Ai, me sumiu a palavra. Hã? Não, a palavra que conduz, direciona, diretriz. Não sei. Sumiu, gente. Sumiu de mesmo, sumiu.
Então, não é a circunstância, amém? Todos nós temos uma circunstância difícil na vida. Todos nós vamos lidar com problemas difíceis na vida. Eles vão sempre existir. Mas não é eles que ditam quem você é e o que você vai fazer. Aí a pergunta que se faz é muito importante, pastor, eu ter essa conexão com o Espírito de Deus. E eu quero isso. Porque eu não quero viver uma vida simplesmente uma vida cristã rasa, vazia, religiosa, oca. Não. Eu quero viver uma vida cristã de crescimento. Eu quero ser um crente no ano que vem muito melhor do que eu tenho sido este ano. Eu quero revelações mais profundas. Eu quero viver experiências de ver Deus curando pessoas, libertando pessoas, salvando pessoas através da minha vida. Eu quero viver experiências maiores. Agora, como fazer essa conexão para que o poder que está em mim se manifeste? Aí eu descobri uma coisa, que eu comecei a perceber que nós ficamos mais crentes depois que nós veio para cá. Principalmente os pastores. E principalmente eu. Eu confesso que eu estou mais crente agora do que eu fui antes. Porque eu descobri uma coisa, meio que na caminhada. Eu sou um cara que observa muita coisa. E eu, esses tempos atrás, eu fiquei pensando sobre a mudança que Deus fez. Domingo, nós vamos fazer um culto aqui que vai ser uma festa. Porque domingo, exatamente domingo, faz 1 ano que nós estamos nesse novo templo. 1 ano. Aí, eu olhando para todo esse 1 ano, e eu como um pastor que estou aqui, e a grande responsabilidade está com todos nós, mas principalmente sobre mim, meu nome que está aqui. E aí eu comecei a descobrir uma coisa, que a minha mente vai se conectar à minha força de vontade, para que a minha força de vontade atue segundo o Espírito de Deus. Eu vou repetir isso aqui porque é importante. Minha mente vai se conectar à minha força de vontade, e a minha força de vontade atue segundo o Espírito de Deus. O que eu quero dizer com isso? Quantos de vocês precisam, e falam assim, eu preciso orar mais, não precisa nem levantar a mão. Quantos de nós entendemos uma coisa? Oração faz diferença na vida do crente. Ah, se o crente passasse um pouco mais de tempo em oração, Ribeirão Preto seria abalada pelo poder de Deus. Ah, se os crentes orassem um pouquinho mais, esta igreja vai se encher da glória de Deus. Ah, se nós orássemos um pouquinho mais, a minha casa será cheia da glória de Deus. Ah, se eu orar um pouquinho mais, a minha empresa vai tomar uma dimensão muito maior. Quantos concordam comigo nisso? Agora, queridos, aprende uma coisa que eu vou dizer para você. Nós oramos quando estamos com problema. Era preciso ser assim? Não. Nós tínhamos que entender que a oração é um dever. Lucas 18:1, Jesus conta uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Mas aparece um problema na sua frente, um desafio para você não vai orar. Pelo menos o crente tem que fazer o quê? Vou orar. Olha lá. Vai orar. Se você tem um problema grande, você não vai se importar se a madrugada está fria, você vai levantar e vai orar. Vai ou não vai? Se você tem um problema que não é tão grande, você não vai ter tanta importância para falar, vou orar. Mas quando a situação exige mais de você, você vai orar. Por que eu falo isso da minha vida? Porque eu assumi uma responsabilidade, vindo para cá, muito grande. De um aluguel que eu nunca paguei aluguel. E de repente eu vim para pagar um aluguel. E eu disse, estou parecendo Neemias, que chegou diante do rei e falou assim, eu não preciso de escolta para levar o ouro para Jerusalém.
E graças a Deus tem suprido a nossa necessidade. E o rei queria dar escolta para ele, falou, mas eu dei uma palavra, eu não vou fazer isso. E eu nunca vou fazer, e não vou fazer isso, de chegar em você amanhã e falar assim, nós temos que pagar aluguel, gente, e vocês têm que dar o dinheiro. Não. Nem sempre eu que estou aqui para ministrar a palavra de oferta, sempre tem alguma pessoa. Deus supre as necessidades da igreja, mas tem muito joelhinho no chão. Porque sabe uma coisa, eu sou um cara responsável. E eu digo uma coisa para a minha liderança, falo, olha, o aluguel vence dia tal, pague um dia antes. Ou, se puder, pague uns dias antes. Mas vamos manter sempre um bom nome. Mas isso gera em quê? Gera o quê? Uma preocupação, lógico. Eu sou um cara responsável, não sou um cara aventureiro. De qualquer maneira eu estou aqui e organizo tudo isso, tenho uma estrutura extraordinária como essa. Mas não sou um cara que vai envergonhar o nome de Jesus. E quando as coisas não estão assim, e a tesouraria, o pessoal da administração chega e fala assim, pastor, olha, esse mês está faltando tanto. Eu vou para o joelho, cara. E Deus começa a prosperar a igreja. Se tem alguém com dinheiro perdido aí que nunca saiu, começa a sair e abençoa os dizimistas fiéis e começa a prosperar eles. E se ele dava tanto dinheiro, ele vai começar a dar mais, porque o Senhor vai prosperar. Cara, amado, levanto as madrugadas e oro, porque eu tenho certeza de uma coisa: nós vamos comprar esse lugar aqui, nós não vamos ficar pagando aluguel não. Ou então Deus nos dará um lugar muito maior. Se você crê nisso, levante a mão para o outro e dê um aplauso para Jesus. Glória a Deus. É preciso orar mais. Mas eu não sei como orar. Eu não tenho gana, não tenho força. E aí Deus permite algumas coisas acontecer, põe os desafios diante de você. Aí você vai entender uma coisa: não é a força do seu braço que vai fazer isso, é o meu poder. Aí você vai buscar poder de Deus. E aí, gente, eu entrando no texto, e eu estou indo para o final aqui, para a gente orar. Timóteo, um jovem. Eu falo que Timóteo é um herói sem figura paterna. Porque fala da mãe e fala da avó, mas não fala do pai. Talvez ele não tinha pai. Timóteo é um jovem pregador. E na carta, a primeira carta, fala assim: olha, ninguém despreze a tua mocidade. Timóteo tinha um dom maravilhoso, que era pregar. Tem gente que tem dons aqui, que talvez é dons de curar. Tem gente aqui que tem dons de palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Esses dons operam muito na minha vida. De repente eu converso com uma pessoa, de repente eu estou lá olhando para ela, estou liberando uma palavra, ela fala assim: mas como você sabe disso? Tem gente que tem palavra de profecia. E são dons que estão aí. E Paulo olha para Timóteo, eu fico imaginando Timóteo, o jovem Timóteo, parado, com tantas almas precisando da palavra que está na boca dele. Tem muita gente precisando do dom que está na tua vida. Tem gente esperando a manifestação daquilo que Deus pôs em você. Tem situações que Deus quer mudar através da sua vida. Tem empresas que vão crescer e aparecer e vão surgir por aquilo que Deus pôs dentro de você. Existe um chamado na sua vida. Existe um propósito na sua vida. Paulo é um cara que orava pelas pessoas que estavam enfermas, e ele orava e milagres aconteciam. Paulo orava por pessoas ressuscitarem e ressuscitaram, mas Paulo orou também por pessoas que tinham chamados e propósitos na sua vida. E eu vim aqui esta noite orar por pessoas que têm chamados e propósitos na vida deles e que estão ali guardados dentro do coração, e que Deus quer despertá-los nessa noite. Amém? E o que eu acho interessante quando eu li esse texto, Paulo fala: cara, você tem uma mãe que ora por você, você tem uma avó que ora por você. Por essa razão, eu quero dizer que você precisa despertar o dom que está em você. E o que eu acho interessante é que Paulo não fala para ele: eu vou orar para esse pessoal que está te perseguindo. Eu vou orar para essa gente que está falando mal de você, Timóteo.
Eu vou orar para esse pessoal que está dizendo para você que você é um menino e que você não tem crédito, que a sua palavra não tem crédito, que você é muito jovem, muito menino para pregar o evangelho. Eu vou orar e vou fazer uma reunião com eles, eu vou tratar com esse pessoal. Não, Paulo não faz nada disso. Paulo fala assim, cara, não fique olhando para as pessoas, não fique olhando para a circunstância, olha para dentro de você. Tem um poder que precisa sair de dentro de você. Nessa noite eu vim aqui dizer, é hora de você tirar os olhos desse problema, dessa dificuldade. Isso vai passar. Para de olhar para a pessoa que fez isso, para olhar para a pessoa que está falando isso, para de olhar, olha para dentro de você. Tem um dom que está adormecido, tem uma unção que Deus quer liberar, tem um propósito, tem um chamado de Deus na sua vida. E essa situação intimidou ele, amarrou, prendeu, para que o dom não fosse manifestado. Quais são as situações que estão amarrando, prendendo, intimidando você nesse tempo? Para mim, principalmente no começo, você não vai conseguir pagar. Se ou não, vai ser envergonhado. Conselho de pastor vai te procurar na cidade. E aí vem aquelas imagens. Você chegando na igreja e fala assim, olha gente, nós vamos ter que sair daqui porque nós não conseguimos pagar aluguel. Você não imagina o tamanho das batalhas. Agora, se você ficar olhando para isso, vai intimidar o que tem de mais poderoso na sua vida, que é o dom de Deus. Essa conta, essa dívida, essa voz, essa situação, essa circunstância, é nada diante do que Deus tem posto na sua vida. Deus está mandando você se pôr em pé esta noite, se levantar na presença dEle, de você olhar para você e dizer assim, ei, Deus está comigo, e esse problema aí está sendo usado só, está tentando me intimidar, me parar, me anular, minha palavra está ali parada. Não, ele se levanta e vai buscar Deus, e Deus começa a se mover. Paulo não olha para o problema externo, Paulo olha para dentro de Timóteo. Você percebe que o foco muda? E quantos de nós às vezes estamos na igreja, viemos aqui, participamos desse propósito, dessas quartas-feiras, sobre Efésios 3:20, e a gente fica olhando para a dificuldade, para o problema, para a circunstância, e Deus está dizendo assim, olha para dentro de você, conforme o meu poder que opera em você. Tem milagres aqui, tem provisões sobrenaturais aqui, tem sonhos aqui, tem propósitos aqui, tem destinos aqui, tem direções de Deus aqui, tem revelações do Pai ao seu coração por esses tempos, tem portas abertas para você. E aí Paulo, para você entender o tamanho, que aquele problema é que o dom não estava conectado para liberar o poder e dar essa liberdade que ele precisava. Seu espírito foi amassado, a circunstância o prendeu e o poder não era liberado. E aí Paulo diz, desperta o dom, desperta. O Espírito de Deus quer pegar o seu espírito e despertar o dom. Pare de olhar para o fulano, para a situação. Olhe para aquilo que eu estou fazendo dentro de você. E aí no versículo de número 7, Paulo vai dizer assim, porque Deus não tem te dado o espírito de covardia. Covardia limitou o dom e impediu de se manifestar, de fluir. O que é a covardia? Intimidação, medo, insegurança, dar passo para trás, não avançar, não acreditar, não confiar. Uma mente retrógrada, que pensa o negativo, não vou conseguir, não vai dar certo.
A circunstância grita, ela fala, o problema está aí. Mas Deus olha para você e para mim essa noite e diz: ei, olha para aquilo que eu pus dentro de você. Meu milagre vai se manifestar na sua vida. Essa é a hora do poder de Deus se manifestar. Em vez de Paulo orar pelo problema, Paulo orou por ele. Deus está mandando você tirar o foco esta noite. E aprender uma coisa: se envolva com o Espírito Santo. Não precise, não seja motivado por uma dor, por um problema grande a orar e buscar a Deus. Tudo bem, vale a pena, porque vai dar resultado. Mas que se torne um hábito na sua vida de desejo, de amor, de paixão pela presença de Deus, ao ponto de você buscar o poder de Deus na sua vida, de ter prazer, de levantar na madrugada e dizer assim: eu estou aqui, Senhor, não estou aqui orando porque eu tenho um problema, eu já fiz muito isso, mas hoje eu estou aqui porque eu te amo tanto, eu tenho tanto desejo de estar na sua presença, eu te amo tanto, a tua presença é tão linda, tão gostosa. Aí você fica ali horas e lê a Bíblia e busca a Deus, porque a presença encheu o teu coração. E aí você descobre, por causa de um problema, de um desafio muito grande, que o relacionamento com Deus faz toda a diferença. Que o poder que está aí, o inimigo quer parar ele. E que Deus quer despertar na sua vida isso. E aí ele fala uma coisa interessante, ele diz assim: porque Deus não tem te dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. De poder, de amor e de moderação. Poder é poder, amor, amor, tudo por amor. Ande no amor, abençoe, tome o seu coração, faça por amor. Eu amo estar aqui, eu amo estar na presença dos irmãos, eu amo vir ao culto, eu amo a presença de Deus, eu amo cantar o louvor, eu amo, amor, amor, seja tomado pelo amor. Mas ele termina dizendo assim: e mansidão. Eu fui estudar essa palavra, descobri que essa palavra mansidão, ela significa domínio próprio, equilíbrio, mente sã. E aí, gente, é gente que não perde a cabeça. E eu disse para você alguns dias atrás, algumas semanas atrás, que na hora de um problema há uma grande probabilidade das pessoas perderem a cabeça, de fazer besteira, fazer negócio errado, de virar um problema maior que já tinha. Você precisa acreditar que Deus continua suprindo necessidades, que Deus continua abrindo portas, Deus continua curando os enfermos, Deus continua ressuscitando mortos, Deus continua mudando situações, Deus continua prosperando, Deus continua plantando sonho no coração das pessoas. Talvez esta noite eu estou diante de pessoas que estão aqui, ou talvez que estão em suas casas, que estão com muita coisa guardada, um poder extraordinário, um dom que está adormecido, que Deus está dizendo assim: desperta ele, desperta, porque ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pensa e do que você pede. Desperte esse poder na sua vida, desperte esse dom na sua vida. Quando eu falo de mente clara, domínio próprio, de não perder a cabeça, eu quero que você entenda que problemas é parte da vida. Problemas faz parte da vida. Se eu abrir aqui, todo mundo tem um problema. Mas problemas faz parte da vida. Como eu vou pagar, como eu vou resolver, como eu vou isso. Mas uma coisa é certa e maravilhosa: Deus está contigo, e os que estão à sua volta vão sentir e vão entender e ver o poder de Deus em você.
Fica em pé, vamos ficar em pé rapidinho. Eu vou terminar aqui. Eu queria desafiar você a fazer uma coisa. Você gasta tanto tempo olhando para os problemas. É uma coisa natural de todos nós. A gente é responsável, né? Eu não sei qual é o tamanho da dificuldade, do problema que você pode estar enfrentando. Talvez é aquele problema que tem mudado o seu comportamento. Tem mudado as suas ações, suas palavras, seu jeito de tratar em casa, seu jeito de dormir, ou quase que nem dorme. Talvez esse problema tenha andado com você de mão dada o dia todo. Você dorme e acorda com ele. E ele te intimida, ao ponto de falar para você, é melhor se acabar com a sua vida. Ao ponto de dizer para você, você nunca vai ser alguém bem sucedido na vida. Eu falo que Timóteo é um herói sem pai. A Bíblia não fala do pai dele. Talvez seu problema é orfandade. Talvez seu problema é abandono, abuso. Talvez seu problema é gente que esquece de você. Talvez seu problema é gente que te diminui. É gente que passa a perna em você, que chega e toma o seu lugar, puxa o seu tapete. Talvez você está aqui essa noite carregado de muitas coisas que frustram você. Talvez você está bem, mas você olha para sua casa e fala, meu filho não está bem, minha família não está bem. Você gostaria que seu filho tivesse uma outra condição de vida e ele não está. São muitas situações e problemas que a gente poderia aqui falar. De repente você está frustrado, que gostaria de ter um trabalho, mas não conseguiu. Você gostaria de estar no lugar e não está. Gostaria de ter um carro e não tem. Gostaria de casar e não casou. Ter um filho e não teve. São tantas situações que vão intimidando você. E eu quero levar você a pensar sobre isso. Porque Timóteo passou por isso. A minha ideia é que Timóteo parou. Jovem. Um cara jovem, mas já parou. Ele parou. Estacionou ali. Porque quando você olha para o texto de Timóteo, fala que as pessoas desprezavam a mocidade dele. Criticaram ele. Quem expõe-se aqui, quem está aqui é vitrine. Eu falo para o meu pessoal. Você erra o seu português, você esquece de palavras, você se apresenta. Você pode ser aplaudido, elogiado, mas também pode ser criticado. Você está gordo, você está magro, você está feio, você é isso, aquilo outro, você dá um monte de coisa. Eu imagino Timóteo, um cara que parou. Um grande potencial parado. Talvez hoje eu estou aqui para ser um instrumento de Deus, com toda a minha humildade, por favor, para dizer para você, por que você parou? Porque alguém falou isso? Porque aconteceu isso? Qual é o dom que está em você? Você esqueceu? Lembra aquele culto, lembra aquela unção, lembra aquela palavra, lembra aquele dia, lembra aquele período que você buscou a Deus, lembra de promessas. E aí de repente agora você olha para essa situação, e aí você olha para Efésios 3:20, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto eu peço e penso, mas a minha mente não consegue mais entender isso. Eu não consigo acreditar nisso, por quê? Porque você está intimidado por uma situação.
Você está intimidado por uma circunstância. Você está intimidado por alguma voz. Se eu fosse contar as minhas experiências, quantas vezes tentaram me parar? Quanto que eu ouvi por sair do Campos Elíseos e vir para cá? Quantas críticas? Mas eu sou um sonhador. Você está diante de um pastor que tem uma visão para a vida. Eu olho para você e falo assim: eu vou ser um pastor que eu vou ver gente prosperar e crescer. Eu vou ver gente ser muito bem sucedida, porque há uma unção sobre a minha vida. Eu destravo. Fui chamado para destravar vidas, ministérios. Tem coisas que Deus faz através da minha vida, eu não fico nem contando muito, mas tem empresas que nasceram por causa de uma palavra que eu dei. Tem gente que está bem empregado na vida por causa de uma palavra que eu dei. Pelo Espírito de Deus. Mas hoje a minha vontade, quando eu estava preparando isso aqui, ela falou assim: eu queria que o culto nem terminasse. Eu queria que essa igreja inflamasse. Eu queria que você pegasse fogo no Espírito e dissesse: eu vou buscar Deus, eu vou olhar para dentro de mim, tem alguma coisa extraordinária em mim que eu não conheço ainda, eu preciso despertar esse dom, eu preciso despertar esse potencial, eu preciso despertar esta unção que Deus pôs em mim. O comodismo tomou conta, eu parei. Não, pare mais. Deus está te chacoalhando esta noite para dizer: é hora de avançar. Caminho para isso, vai orar. Mesmo sem vontade, vai orar. Mesmo sem desejo, vai orar. Vai romper, você vai ver. Quantas vezes eu parei ali na presença de Deus, não tinha uma palavra. Agora eu sou um tagarela. Eu tenho hora que eu parei, eu falei para Deus esse dia, eu falei: papai, eu vou parar, porque eu quero ouvir. Eu tinha tanta coisa para falar, tanta coisa para falar, para adorar, tanto amor para exalar, tanta palavra de carinho para o meu pai, para o meu paizão, que cuida de mim, que me abraça, que me protege e que tirou o medo. Eu não tenho um espírito de covardia, de medo, não. Eu tenho um espírito de avançar. Eu sou um cara que Deus me deu ousadia. Ousadia. Você tem que romper. Joga essa fita métrica fora. Seu Deus vai fazer coisas maiores. Essa cidade não vai ter muro. Eu serei a proteção deste lugar. Eu porei a minha glória ali no centro. Eu vou prosperar essa empresa. Eu vou abrir este negócio. Eu vou pôr a minha mão ali. Não impeças. Não fique parado. Seu ministério vai crescer muito. Milhares de pessoas serão alcançadas. Muita gente curada. Você vai prosperar na vida. Você vai ajudar as pessoas. Timóteo, por esta razão, Timóteo, eu te admoesto, eu te exorto, reavives, desperte o dom que está em você, Timóteo. Timóteo, sai desse lugar de parar, de estacionar a vida. Olha para frente, rapaz. Mas o mundo está em crise. Isso é tarifa, é governo. Olhe para mim. Eu sou o teu socorro. Eu sou a tua provisão. Eu sou o teu cuidado. Eu sou a tua resposta. Eu sou a tua saída, Timóteo. Mas falaram de mim que eu sou muito jovem e que eu não tenho experiência e que... Para, Timóteo. Olhe para o dom que está em ti, cara. Olha para a unção que eu pus na tua vida. Olha. Desperta esse dom. Oh Espírito Santo. Vamos cantar uma canção. Eu queria que você cantasse olhando para o trono de Deus, apaixonado por Jesus. E eu estou vendo a mão de Deus descendo.
Eu estou vendo uma mão se enfiando em você e dizendo: eu estou arrancando o que não presta, eu estou tirando o lixo aqui esta noite, mas eu estou ressuscitando chamados, eu estou trazendo uma nova unção, eu estou ressuscitando propósitos. Oh, me ajuda aí, dá um glória. Oh, aleluia. Oh.